Moisés, toda vez que eu vejo alguém falando o verbo regular ou irregular, eu já fico desanimada porque me lembra aquelas aulas insuportáveis da escola. Faz diferença no aprendizado se a pessoa não quiser aprender isso? Me ajuda, por favor, vou fazer prova amanhã. Hey Rockets! Aqui é Moisés Ferraro, seu professor de inglês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma expansion aqui da seção SOS Grammar, onde eu explico da forma mais clara e simplificada possível os assuntos mais cabulosos da gramática inglesa para você, e especialmente para os meus queridos alunos do curso Speaking Revolution. E o tema dessa expansion é Regular and Irregular Verbs. Isso mesmo, os verbos regulares e irregulares do inglês. Então, papel e caneta na mão, segura o cabeção, porque ele vai explodir. Faz diferença no aprendizado se a pessoa não quiser aprender isso? Não é que faça diferença no seu inglês falado, se você domina o assunto, não é que isso vá determinar a qualidade do seu inglês. Mas isso é um assunto muito comum no estudo do inglês, no aprendizado do inglês. O segredo é aprender da forma correta. Então vamos lá. O inglês ele é uma língua primitiva. O que isso quer dizer como uma língua primitiva? É uma língua que ela começou de uma forma, ela foi criada de uma forma, e ao longo do tempo ela foi se modernizando, foram aos poucos acrescentando as regras, foram implementando os termos, foi criando-se a gramática. Então, ela nasceu de uma origem primitiva e aquilo foi se modernizando com o tempo. Quando eu falo inglês primitivo, lembra daquele povo das cavernas mesmo, tá? Então, eu chegava pra você e falava assim, vai, quando eu sou daquela época, eu, caçar, comida. Eu tô me referindo que eu cacei comida ontem. Mas como o inglês é primitivo e naquela época era muito limitado, não tinha passado, não tinha presente, não tinha futuro. Os verbos, eles estavam naquela forma padrão, que a gente hoje chama a forma infinitiva do verbo. É como se ele estivesse vindo numa embalagem, ninguém usou, tá novinho em folha. É ele na forma básica dele, sem nenhuma modificação por tempos verbais. Então isso gerava muita confusão. Chegou um momento em que dois verbos chegaram para conversar, que foi o verbo talk e o verbo speak. Talk, conversar. Speak, falar. O ato de falar, de abrir a boca e falar. Os dois são primos, né, da mesma família, mas são verbos diferentes. Eles começaram a conversar e o Talk falou assim, poxa, cara, eu tô passando por uma barra no meu trabalho, porque você não sabe, eu tava trabalhando numa certa frase, e daí mais uma vez teve um problema na comunicação, porque a frase, o sentido era no passado, mas a pessoa interpretou como presente. E daí, como a gente, né, não tem o tempo verbal, né, definido, mais uma vez aquela confusão que a gente já está acostumado, né? Ninguém sabe quando é presente, quando é passado, quando é futuro. Eu não aguento mais speak, eu tô realmente muito cansado, porque a culpa é do verbo, né? Quando não fica clara a comunicação, todo mundo culpa o verbo. Então os verbos, eles tinham essa realidade na época. Imagina essa historinha, tá? Isso gerava muita confusão nas frases em que os verbos estavam, e eles sempre eram os culpados por serem muito limitados. Aí o Talk chegou pro speak e falou assim, cara, por que a gente não moderniza, hein? Por que a gente não cria uns tempos verbais, né, passado, futuro, né, presente, né, contínuo, né, aquele gerúndio? Por que a gente não vai criando essas coisas, assim como é no português, no espanhol, você vê que os verbos lá são bem evoluídos, pô. O inglês é muito limitado, bora modernizar isso aqui. Aí o Speak falou, cara, eu tava passando por o mesmo problema e eu acho que a gente sim deveria modernizar, bora conversar com os outros verbos. Então eles fizeram uma assembleia dos verbos. E daí o Talk e o Speak ficaram responsáveis de pensar, né? Como é que vai ser o tempo verbal da gente no passado? Como vai ser a regrinha? Será que a gente vai mudar completamente? Ou se vai adicionar apenas um elemento para dizer que é o passado? Eles começaram a ter aquele brainstorm, aquela nuvem de ideias, e daí começaram a criar, e foi surgindo as primeiras regras para os verbos. E daí o Talk, ele seguia uma linha mais conservadora. Ele falava assim pro Speak, Speak, vamos criar, mas não bora mudar muito. Vamos criar, mas vamos manter a nossa tradição. Vamos manter nossos costumes. A gente vai mudar? Vai. Mas a gente não vai mudar demais. Vamos manter um pouco o pé no chão. Representar nossa origem. Então o Talk, ele fazia muito essa linha conservadora. Ele sim queria mudar, mas não queria mudar demais. Queria manter as tradições. Um pouco da sua forma padrão. Já o Speak, ele tinha
outra mentalidade, outra ideia para a categoria dos verbos no inglês. Ele queria inovar até demais. Ele se espelhava muito no português, no espanhol. Ele falava assim, poxa, cara, olha como é o passado dos verbos lá no português e no espanhol. São riquíssimos. Dependendo da pessoa, né, do sujeito, nossa, o verbo muda completamente. Olha o verbo trabalhar. Se você for para o passado, pro eu é eu trabalhei. Se for tu é tu trabalhaste. Se for ele é ele trabalhou. Porra, muda completamente o verbo. Bora mudar também, bora modernizar isso aqui. Speak, calma lá. Cara, eu sinto lá dentro da minha alma. Olha essa profecia. Recebe, igreja. Daqui a uns anos, não sei quantos mil anos, o inglês será a língua oficial do planeta. Aí o speak é o quê? Não, tá. Não, isso aí foi uma cachaça brava que tu tomasse para dizer uma loucura dessa. Veja, o português é um idioma riquíssimo. Esses sim deveriam ser e vão ser o idioma oficial do planeta. Não, o inglês, a gente é muito primitivo. E o talk, não, cara. Para que complicar? Vamos deixar a coisa um pouco mais simples. Aí eles ficaram nessa divisão de ideias. Uma coisa que eles entraram no consenso e falaram, não, isso aqui vai funcionar, concorda, concorda. Concorda? Concordo. Bom, entraram no consenso foi que haveriam dois tempos verbais para o passado, os mais usados, que seria o simple past e o past participle. Tinha o infinitive, aí depois eles criaram o simple past e depois eles criaram o past participle. Então era isso. Infinitive, que é a forma do verbo, inclusive tem um expansion aqui no SOS Grammar falando sobre o infinitivo dos verbos, dá uma olhada depois, vai expandir sua cabeça. Tá muito massa. Mas foca aqui. Então tinha um infinitivo do verbo. O que é infinitivo? São os verbos, por exemplo, to talk é uma das formas do infinitivo quando tem a presença do to. Então to talk era só o que existia. Deixa eu colocar aí embaixo também, né? Que além do talk tinha o to speak, né? Então antigamente era isso aqui, ó. Só tinha o infinitivo e daí os dois entraram no consenso, criaram o simple past e o past participle. E quando o verbo tivesse em uma dessas duas categorias aqui do passado, eles iriam ter formas diferentes. Isso era o que o speak queria, porém o talk não queria complicar demais. E o mais interessante de tudo isso é que essa divisão de ideias, né, de como uma coisa ia ser conduzida, isso dividiu não só o talk e o speak, isso também dividiu os outros verbos. Tinha os verbos que seguiam essa ideologia do talk, quiseram manter sim uma sua característica, né, aquele conservadorismo, e tinha os outros que iam na ideia do speak, que queriam mudar completamente sua estrutura. E daí eles montaram duas ideologias, dois partidos, duas formas de pensar diferentes. Os que seguiam essa ideia mais conservadora de manter sua estatura padrão, conservadora, passaram a ser chamados de verbos regulares. Por quê? Porque tinha um padrão, tinha uma ordem, uma sequência igual para todo mundo. Verbos regulares. Já os que queriam mudar demais, os que se rebelaram, não queriam seguir padrão nenhum, nunca entravam em consenso, era uma confusão, cada um queria uma coisa, passaram a ser chamados de verbos irregulares, ou seja, que não tem padrão, não tem uma ordem, não tem uma sequência, não tem uma lógica, é cada um por si, é uma bagunça, aí é aquela coisa. Então os verbos foram divididos nessas duas ideologias, esses dois partidos, vamos chamar assim. Então a regra que o Talk criou foi o seguinte, os verbos quando forem para o passado, eles vão receber o ED no final deles. Quando os verbos forem tanto para o past simple e tanto para o past participle, tanto para um quanto para o outro, ele tivesse a mesma forma, não mudasse. Só isso. Então vamos dizer, o verbo é talk. Ele defendia que o passado dele ia ter a terminação ED. Quando o verbo tivesse assim, é porque ele estaria tanto no passado simples quanto no passado particípio. Essa era a ideia básica, a premissa, o lema do partido dos verbos regulares. Recebeu o ED no final. Mas daí chegou o cry. Cry, que chorava muito. Tudo do cry era resolvendo na choradeira, fazia drama com tudo. Cry chegou pro talk, para os outros verbos regulares, falou assim, gente, olha, a gente curtiu essa ideia de colocar o ED, porém, vamos mudar um pouquinho, pelo menos para nossa categoria dos verbos que terminam em Y. A gente quer trocar o Y, a gente quer colocar no lugar do Y o I. Aí sim, depois acrescenta o ED. Mas nós queremos o I no lugar do Y quando o verbo for para o passado. Aí o Talk olhou bem e falou, olha, então vamos deixar definido assim então, né? Os verbos que terminarem em Y
irão receber o I no lugar do Y, né? Vai trocar o Y por I, beleza? Beleza. E vai acrescentar o ED, porque é a premissa do nosso partido, né? Tem que ter o ED que caracteriza que nós somos regulares. Beleza? Beleza. Aí, quando tava batendo o martelo, chega play. Play veio naquele tom de brincadeira, querendo descontrair com todo mundo. Aí falou assim, peraí, eu também sou dessa categoria dos verbos que terminam em Y. Mas a gente não curtiu muito essa ideia de trocar o Y por I, não. A gente quer manter o Y. Aí o Cry falou, já chorando, né? Por favor, vamos inovar um pouco, vamos inovar. Ficou aquela coisa. Não conseguiram entrar em consenso, nem o Play, nem o Cry. Daí o Talk falou assim, cara, vamos fazer o seguinte então, o Cry. Só os verbos que antes do Y tiver consoante vai receber essa substituição do Y por I quando for pro passado. Beleza? Concorda? Aí o Cry falou, então eu concordo, já que antes do Y vem o R, né? Porque é uma consoante, então tá. O passado de Cry, a gente vai tirar o Y, vai colocar o I, e então acrescenta o ED. E o Play, que antes do Y não é uma consoante, e sim uma vogal, né? Aqui a letra A é uma vogal. Então, vai permanecer que nem a regrinha do Talk, só vai acrescentar o ED quando for para o passado. Então, essa foi a primeira definição dos verbos regulares. Até aí, tudo certo. Quando eles iam bater o martelo, chega quem? Care. O verbo care. E care, eu gosto muito dele, sabe por quê? Porque ele se preocupa demais com as pessoas. Ele pensava muito no coletivo, ele queria cuidar de todo mundo. O verbo care é mais como se fosse uma grande mãe que cuida de todos, se importa demais com todo mundo. Ele chegou um pouco preocupado, né? Falou assim, olha, gente, licença, deixa eu só falar uma coisa. Eu gostei, né, acrescentar o ED, mas e para os verbos que nem eu, que já tem um E no final? O nosso passado vai também acrescentar um ED? Eu acho que vai ficar um tanto estranho, não? Vai ficar muito E, a gente não queria. A gente não queria. Então a nossa proposta, o talk e demais verbos, já que a gente tem um E já, né? Vamos só colocar um D. Aí o talk falou, bom, então como a nossa ideia, né? A nossa característica é o ED, a gente não pode tirar isso. Então você tira o seu E e recebe o ED. Pode ser care. Você concorda? Aí eu quero. Eu concordo, mano. Tudo bem. Gostei. Prático, simples, bonito. Bora bater o martelo, bora. Quando eles foram bater o martelo, aí todos os Zé falam, peraí. Cara, eu acho que tá simples demais. Eu acho que tá simples demais. A gente também não pode ser fácil demais, né? Olha o português, olha o espanhol, vê como os caras pagam caro para aprender, porque o idioma não é fácil. Vamos também ser um pouco osso duro de roer, né? Inglês não é tão assim, não é pra todo mundo. Bora nos valorizar. Tá, então o que é que vocês sugerem? Aí eles sugeriram o seguinte. Aí eu me pergunto, gente, pra que isso? Presta muita atenção agora. Existe uma categoria de verbos, não são todos, são alguns verbos, que o final deles tem uma terminação sanduíche de vogal. Você sabe o que é sanduíche de vogal? Imagina, a vogal tá no meio, em cima tem uma consoante, embaixo tem uma consoante. Isso aqui é um sanduíche de vogal. Então, entre duas consoantes tem uma vogal. Tem verbos que eles terminam assim. E a gente chama no inglês de CVC. Eu chamo sanduíche de vogal. Moisés, sanduíche. Toda vez que eu falo o verbo é sanduíche de vogal, você sabe que o final dele é CVC. Ou seja, consoante, vocal, consoante. Então, tem verbos que eles terminam assim. Esses verbos chegaram, né, na Assembleia dos Verbos Regulares reivindicando que eles tinham uma ideia para eles ter uma regrinha própria. E a regra era o seguinte, quando o verbo for sanduíche de vogal e a última sílaba dele for a tônica, ou seja, a sílaba mais forte for a sanduíche de vogal, a gente vai dobrar a última consoante e só então acrescentar o ED. Vou repetir. Todos os verbos os quais a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, ela for a sanduíche de vogal, ou seja, a última sílaba tônica for sanduíche de vogal, a gente vai dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Exemplo, o verbo prefer, preferir. I prefer, eu prefiro. You prefer, você prefere. Verbo
prefer, preferir. O verbo preferir, se você observar bem, ele é sanduíche de vogal. É ou não é? Olha, consoante, vogal, consoante. A sílaba sanduíche de vogal é a mais forte. Presta atenção. A gente fala prefer ou prefer. O que você acha? Prefer. Então, essa última sílaba aqui, ela é a tônica e ela é sanduíche de vogal. Então, quando verbos assim, feito prefer, for para o passado simples ou para o particípio, obrigatoriamente a gente vai dobrar a última letra, que no caso é uma consoante, né? E aí sim, iremos acrescentar o ed. Ficou claro? E os verbos que são sanduíche de vogal, mas que a última sílaba não é tônica? E dá um exemplo aí, Moisés. Ué, o verbo remember. Lembra? Remember é o verbo lembrar em inglês. Do you remember? Você se lembra? Remember. Perceba que remember, olha, nós temos sanduíche de vogal, né? R-E-B, C-V-C, consoante, vogal, consoante. Mas a sílaba tônica qual é nesse verbo? A gente fala remember ou a gente fala remember? A gente fala remember. A gente fala remember. Então a sílaba tônica qual é? É a me. Remember. Remember. Né? Já então, o passado para verbos assim, a gente não vai duplicar a última letra. A gente só vai acrescentar o ed. Então, depois dessa ideia, o Talk e os demais verbos falaram assim, cara, a gente até que curtiu. Temos as nossas regras originais, né, exclusivas do nosso idioma, do inglês. É um pouco trabalhoso, mas tem que ser para valorizar a gente. Mas não é mais difícil dentre os demais idiomas do planeta. Então a gente curtiu muito. Bora bater o martelo? Aí todo mundo, bora bater o martelo. Aí bateram o martelo. A gente tem o talk, por exemplo. Talk, passado é talked, né? Recebe o ed. E o passado particípio também é talked. Mas a gente fala uma coisa, é regra. O que caracteriza o passado particípio é a presença do have antes dos verbos. Tá? Se não tivesse o have, ia ser assim, né? Talk. Qual é a diferença de falar... Qual é a diferença do passado simples e do particípio? Nenhuma. O que difere é a presença do have, né? Mas a estrutura, você perceba que ela é igual, ó. Talked, né? Já os que queriam mudar demais, os que se rebelaram, não queriam seguir padrão nenhum, nunca entravam em consenso, era uma confusão, cada um queria uma coisa, passaram a ser chamados de verbos irregulares, ou seja, que não tem padrão, não tem uma ordem, não tem uma sequência, não tem uma lógica, cada um por si é uma bagunça, e aquela coisa. Então os verbos foram divididos nessas duas ideologias, esses dois partidos, vamos chamar assim. O passado simples do speak, olha que loucura, spoke. E o particípio do speak, sabe qual é? A gente bota o have, né, porque tem que ter o have, que é particípio. Spoken. Spoken. Nem mudou tanto. Olha esse outro verbo aqui, ó. O verbo to go. Go, ele é um verbo irregular. Quando a gente fala de verbo regular ou irregular, a gente está falando de passado. Eu vou responder se é regular ou irregular se eu souber como é o passado do verbo. Eu sei que go é um verbo irregular porque o passado dele muda completamente, não segue padrão nenhum. Então, o passado simples de go é went. Vê como muda. Já o particípio de go é have gone. Esse verbo aqui ele fez uma cirurgia dos pés à cabeça. Ó, go, infinitivo. Went, passado simples. Have gone, passado particípio. Aí chegou o read, né, que é ler. To read, a forma infinitiva, ler. Aí o Reed falou assim, cara, então eu sou irregular, com muito orgulho, com muito amor, mas a gente não entrou em um consenso, porque o speak veio com uma ideia, o go veio com outra ideia, já eu vim com a ideia inovadora, que é bem difícil de entender, mas é o que eu defendo e não vou mudar. A ortografia é igual, não muda. Read, né? Aí se escreve também da mesma forma, né? E não participa da mesma forma. Mas a pronúncia é diferente. O simple past de read é read, se lê read. E o particípio have read. Cara, então numa frase se tem assim, então você lê um livro, mas aí, como é que eu sei que eu quero dizer? Você leu um livro no passado, como é? Aí você não vai falar read, você vai falar read.
O que muda é a pronúncia. Então, you read a book, presente. You read a book, passado simples. You have read a book, particípio. Então, essa era a ideia que ele queria impor para todos os verbos irregulares e eles não aceitaram porque eles são irregulares. Que é cada um por si, meu irmão. Aí chega o verbo cut, to cut, que também é verbo regular. Irregular, desculpa. Só estou falando dos verbos irregulares agora. To cut, cortar, cut. Cortar. Cut falou assim, cara, eu admiro vocês que querem mudar demais, eu admiro os verbos regulares, com todo respeito, gosto da ideia de vocês de querer manter o conservadorismo, mas eu acho que essa coisa de mudar, nem que seja um pouco ou demais, né? Eu acho que isso é uma grande besteira. Eu acho que a forma como estamos vivendo até hoje, né, nesse molde primitivo mesmo, é o que tem que ser, não tem que mudar demais, não. Que se virem para entender se estivermos falando do passado, do presente. A gente quer manter a estrutura como sempre foi, nada de mudar. Então, como o cut é o verbo irregular, porque ele não quis seguir o padrão estipulado pela maioria dos verbos, são os verbos regulares, é a maioria regular, ele não quis seguir a maioria, então ele foi excluído, ele tá com os irregulares, os rebeldes, né? E a ideia dele era que o passado também ia se chamar cut. Que criatividade, né? Pô, mas nem a pronúncia vai mudar? Não, vai ficar cut, cut, have cut. Cut, cut, have cut. Então nessa frase aqui, ó. I cut my finger. I cut my finger. Finger, dedo. I cut my finger. Eu tô falando no presente ou no passado aqui? No passado simples. Eu cortei meu dedo. Não dá para saber. Essa era a ideia genial do verbo cut. Ele queria manter a forma primitiva como sempre foi. I cut my finger. Você vai ter que se matar para saber se eu estou me referindo ao presente ou ao passado. Mas se eu colocar I have cut, aí tá fácil, né? A gente sabe que é particípio. Por quê? Porque tem a presença do have antes do verbo principal, que é cut. Have aqui é um verbo também, que é o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Mas quando ele vem assim, junto de outro verbo, né? Ele vem como um verbo auxiliar. Então aqui ele está representando o tense particípio, né? Ou seja, eu esqueci o termo em português. O tempo particípio do verbo, né? É com have. Mas veja como é difícil de entender. A gente sabe que está falando de presente ou de passado simples, né? I cut my finger. Se eu quero dizer que eu cortei, que é uma ação no passado, aí eu tenho obrigatoriamente que falar yesterday. Se no caso eu cortei antes, eu tenho que mencionar quando foi, né? I cut my finger yesterday. Aí você entende que eu estou me referindo ao passado. Ou então, I cut my finger 2 hours ago. Eu cortei meu dedo há 2 horas atrás. Aí você sabe que eu me refiro ao passado. Essa foi a ideia do cut. Que loucura, né? Então, assim, nós temos, né, hoje, 470 verbos irregulares. E, infelizmente, olha outro verbo aqui, ó. To think, pensar, é um verbo muito usado. Passado de think é thought. E o particípio também é thought, né? O bom é que tem alguns verbos que o passado simples e o particípio são iguais, né? Lembrando que quando for particípio tem que ter o have, tá? Mas você perceba aqui, ó, igual, igual, né? Porém, não recebe o padrão que a maioria estipulou, que foi, ó, o ED. Então, se não possui ED, meu amigo, embora você seja igualzinho aqui, embora você seja igualzinho aqui, embora você seja igualzinho aqui, você não recebe a terminação ED. Então, você não faz parte dos verbos regulares. E todos os verbos que não são regulares, então, eles são irregulares, tá? Para a gente concluir, existem 470 verbos irregulares no inglês. Infelizmente não tem um macete para você aprender os verbos, você decorar, não tem regrinha, é difícil. A gente vai entender na prática, né? O bom é que existem apenas 470, então vale a pena dar uma lida e aprender eles, né? Eu tenho uma lista aqui na descrição desse vídeo que você vai receber por e-mail, uma lista em PDF com todos os verbos irregulares para você ler e aprender, né? Agora, por que é importante você saber os verbos irregulares? Eu não falo nem dos verbos regulares.
regulares. Eu não falo nem deles, porque é muito fácil. É só ver se tem um ed no final, sabe que é um verbo, né? E que ele está no passado, né? Mas os verbos irregulares não tem como... Se você está começando inglês agora e você vê, por exemplo, num texto uma palavra dessa daqui, você não sabe se isso aqui é uma palavra, um adjetivo, um verbo no passado. Que verbo é esse no passado? Aqui é fácil de saber que verbo é esse no passado. É o verbo talk, porque eu vejo o final ed e eu sei então que o ed é apenas um sufixo ali, né? Que caracteriza aquele tempo no passado. Mas e thought? Como é que dá para saber que isso aqui é um verbo, ainda mais no passado? Como é que eu sei que isso aqui é o passado de think? Não tem como saber, não tem nada que indique, né? Mas ao passo que você vai tendo intimidade com o inglês, prática com o inglês, você vê tanto os verbos assim nos textos que você já sabe que isso aqui é o verbo pensar no passado, ou achar, né? De criar opiniões no passado. A mesma coisa com read, quando você estiver lendo read numa frase e for passado, você vai ouvir as pessoas falando read, que é o mesmo som da cor vermelha, né? Vermelho em inglês é red. É a mesma pronúncia para aqui, ó. A mesma pronúncia, tá? Então, quando você vê alguém falando I read a book, você sabe que está falando eu li um livro, né? Então, é na prática que você vai aprendendo os verbos irregulares, mas daí para facilitar a sua vida, óbvio que eu sou um professor legal, eu já criei uma listinha com todos os verbos irregulares. E olha, são só apenas 470. Lembre que o inglês tem um pouco mais de 8.000 verbos. Então é muito pouco verbo para a gente se familiarizar. Mas os verbos eles são tão presentes na língua inglesa e existem verbos tão comuns que a gente vê o tempo inteiro que os mais importantes você vai aprender em pouco tempo, de tanto ver eles, tá bom? Se você quiser receber esse material em PDF por e-mail, aqui na descrição do vídeo tem um link de uma página que você vai colocar o seu e-mail e daí você vai receber esse material por e-mail em PDF. Tem muito assunto da gramática aqui no meu canal, então se você estiver estudando algum assunto, né, da gramática, vem aqui no YouTube, você vai escrever Moisés Ferraro, bota o meu nome e do lado você escreve o tema que você quer estudar. Então, Moisés Ferraro, verb to be. Moisés Ferraro, present perfect. Lá no Instagram tem conteúdo de inglês todos os dias. Faço ao vivo com estrangeiros. Eu também faço outras coisas, né? Compartilho meus amigos, compartilho meus treinos, compartilho minha vida, minha rotina, meu dia a dia, meu cachorro, minha família. Thank you for watching and I see you on my next expansion. Bye.